Olá, turminha linda do meu coração! E aí, tudo jóia com vocês? Espero que vocês estejam bem aí, alegres e felizes com a sua família, com os amigos, com Jesus e na expectativa de aprender mais uns pouco. Agora, a parte 2. Deus existe? Na nossa história passada, eu mostrei para vocês que assim como todas as coisas, os objetos são criados, alguém criou, nós também podemos saber que Deus existe através da natureza, não foi? Quando eu observo a natureza, o poder que tem a natureza, eu sei que Deus existe. Eu também aprendi que quando eu olho para mim mesmo, através desta máquina perfeita, eu, ser humano perfeito, com todas as minhas capacidades, eu provo através de mim que Deus existe. Nós vimos também que Deus existe quando eu olho para a palavra de Deus, que é a carta que ele deixou para que nós soubéssemos como ele é, o que ele é e o que ele faz. E como eu devo fazer para falar com ele, não foi? Eu aprendi também que Deus existe quando ele mostra o seu amor por mim. Que ele demonstra o seu amor por mundo, dando esse mundo maravilhoso para nós podermos habitar através do sacrifício do seu filho na cruz e também através do poder de transformação, quando ele me transforma em uma criatura para um filho de Deus, quando eu aceito Jesus dentro da minha vida. E hoje nós vamos estar vendo como é que eu sei que Deus existe. Quando eu olho para o poder de Deus. Então, Deus existe. O que é o poder de Deus? O poder de Deus é o quê? É um milagre. Você sabe o que é milagre? É algo que acontece, mas não pode ser explicado. E às vezes as pessoas usam essa palavra de maneira errada. Um fã de futebol diz: nossa, aquele gol ali foi um milagre. Não foi um milagre. Aquilo foi o resultado de um chute bem dado do jogador. Ou então o menino diz bem assim: ai, passei na prova, ai, foi um milagre. Não foi um milagre, foi porque você estudou e você respondeu corretamente o número suficiente de perguntas que existia na prova. E isso é maravilhoso, mas não é um milagre. Agora, a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos conta vários milagres que Deus fez e que não podem ser explicados. Um dos milagres foi quando Moisés e quase 2 milhões de pessoas atravessaram o Mar Vermelho. Os egípcios estavam perseguindo o povo de Israel, o Mar Vermelho se aproximando, não tinha como o povo atravessar, era um mar, assim, a Bíblia fala que de aproximadamente 16 quilômetros mar adentro. Como é que o povo ia atravessar aquele mar? Então, através do poder de Deus, do milagre, Moisés tocou as águas com o seu cajado e o mar se abriu. Você imagina, você passando, quantas vezes a gente está aqui, eu moro aqui em São Paulo, então, às vezes eu pego o trem, o metrô para ir até a capital, e o trem tem assim algumas estações que ele anda dentro do chão. O metrô, são poucas as estações que o metrô é em cima, assim, a céu aberto, né, no aberto. A maioria das estações, ele anda dentro do chão. Então, você imagina aquele trilho de trem andando dentro do chão, cheio de gente, lotado. Aquela barreira de concreto de um lado, barreira de concreto do outro, porque ali eles abriram uma vala debaixo do chão, como um tatu para o trem poder passar. Agora, você imagina aquele povo, mais de quase 2 milhões de pessoas, uma barreira de água de um lado, uma barreira de água de outro, e eles passando ali, vendo assim os peixes de um lado, os peixes de outro, eles ali, marchando a pés enxutos. Então,
Isso foi um grande milagre. Outro milagre também foi quando Josué e o seu exército chegaram à cidade de Jericó. Era uma cidade fortemente armada, assim, murada. Era um muro alto. Diz que dava para passar com, assim, 2 vias, né? Mão dupla de carro nas suas muralhas, toda cercada de pedra. E Deus falou para Josué: você vai conquistar essa cidade. Durante uma semana, você com o povo, com o exército, vai ficar rodear toda essa cidade. No último dia, você vai dar 7 voltas e vai tocar corneta. Quando vocês tocarem a corneta, pode ter certeza que os muros vão cair. E isso aconteceu. Isso foi um milagre. O outro milagre maravilhoso foi esse daqui, ó, que está aqui na figura. O Senhor Jesus Cristo morreu numa cruz numa sexta-feira. À tarde, o seu corpo morto foi enterrado e foi colocado num túmulo próximo. E foi colocado uma pedra na entrada do túmulo. Não era uma pedra pequena, não, pessoal. Era uma pedra grande, enorme. Precisou vários homens para mover aquela pedra e fechar o túmulo. E ainda foi guardado o quê? Do lado de fora por soldados romanos. Mas quando os discípulos do Senhor Jesus chegaram no túmulo no domingo de manhã, a pedra tinha sido removida, o túmulo estava vazio e eles souberam pelos anjos que estavam lá. Os anjos falaram bem assim, ó, tá aqui, no final do livro de tanto Lucas quanto Mateus e o livro de João fala sobre a ressurreição de Jesus. Os anjos falaram, ele não está aqui, ele ressuscitou dentre os mortos. Então, quando nós olhamos esses 3 dos muitos e grandes milagres que há na Bíblia, e todos foram testemunhados por muitas pessoas e registrados aqui neste livro maravilhoso, o que acontece? Você vê que Deus existe. Porque foram coisas que aconteceram e não tem explicação humana. E por isso são chamados de milagres. Só existe uma explicação possível. Alguém muito, mas muito poderoso fez todos esses milagres. E esse alguém é Deus. Ninguém mais poderia tê-los feito. Você sabia que Deus ainda faz milagres hoje? Grandes e maravilhosos milagres. O maior milagre que Deus pode fazer hoje é o quê? É você abrir o seu coração e aceitar Jesus como seu Salvador. É meninos e meninas, homens e mulheres em todo esse mundo, abrir o seu coração para Jesus. Não existe maior milagre do que esse. Sua vida será totalmente modificada, porque Deus é o único capaz de transformar a sua vida, transformar o seu coração. Então, se você vier para o Senhor Jesus, isso será um milagre maravilhoso. Qual é a outra maneira que eu tenho de saber que Deus existe? Quando eu olho para o Filho de Deus. Quando eu olho para Jesus. Deus fala com você através da Bíblia e Ele também conta na Bíblia como Ele é. Na Bíblia você aprende que Deus é invisível, Ele não tem corpo e por isso ninguém nunca ouviu. Mas Deus queria que os homens, as mulheres e as crianças o vissem. Não apenas lessem a seu respeito, mas que o vissem de verdade. Então Deus o Pai tem um filho chamado Jesus, que é Deus também, assim como seu Pai, que há mais de 2025 anos atrás, Deus o Filho se tornou homem também, para que as pessoas pudessem vê-lo, pudessem falar com ele. Até então, ele era Deus, ele sempre foi Deus e ainda é Deus. Além de ser Deus, ele obteve um corpo humano e nasceu como um bebê nessa terra. Isso aconteceu no primeiro Natal, lá na cidade de Belém. Nessa época lhe deram o nome de Jesus. Ele cresceu e viveu na terra durante 33 anos. Quando as pessoas olhavam para ele, não viam como
Deus é. Porque na Bíblia diz que Jesus ele não era formoso, nem de aparência capaz, ele era um homem simples, de dores como nós. Então, eles olhavam para Jesus e viam ele como um homem comum, mas viam também ele como Deus por causa dos milagres que ele operou. Ele deu vista ao cego, ele curou paralíticos, curou leprosos, ressuscitou mortos, e isso nenhum homem é capaz de fazer, a não ser pelo poder de Deus. Você sabe o que quer dizer a palavra imagem, já que Jesus Cristo era a imagem de Deus? Imagem é o que você vê quando você se olha no espelho. Essa é a sua imagem ou reflexo. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é a imagem ou verdadeiro reflexo de Deus. Aqueles que o viram, Jesus Cristo, descreveram na Bíblia exatamente como ele é. Enquanto você não pode ver a Jesus hoje com seus olhos como ele foi, visto há mais de 2025 anos atrás, você pode ver como ele é quando você lê a respeito dele na Bíblia. Deus falou na Bíblia e Deus foi visto em Jesus Cristo, seu Filho, como descrito na Bíblia. Aí, como eu sei que Deus existe? Porque Jesus Cristo é o único caminho para Deus. Então, Jesus é o caminho para Deus. A mãe da Paula tinha pedido para ela ir ao supermercado. Falou: Paula, vai lá no supermercado, deu a listinha de coisas que era para ela comprar. Só que a Paula foi pelo meio do caminho, olhando para o lado, olhando para o outro. E aí a Paula acabou se perdendo. Quando ela foi lá, falou: ai meu Deus, onde é que eu tô? Não é a rua que eu costumo passar para ir no supermercado. E ela ficou perdida, começou a ficar desesperada. Mas daí, de repente, ela viu alguém passando. Ela falou assim: moça, por favor, será que a senhora pode me dizer aonde fica o supermercado? E aí a senhora foi e falou para Paula qual era o caminho que ela devia seguir. Então a Paula seguiu as direções que aquela senhora tinha dado para ela. Então, da mesma maneira, tenho falado de Deus e você claramente sabe que Deus existe. Mas há pessoas que não sabem como ir até Deus ou como falar com Ele. Mas há uma maneira, ó, através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho para Deus. Da mesma maneira que Paula pediu para que alguém mostrasse o caminho até o supermercado, existe alguém que lhe mostra o caminho até Deus, o Pai, e que leva você até lá. Jesus, ele diz aqui, ó, em João 14:5, ó, tá escrito bem assim, ó. Os discípulos falaram: Senhor, como saber o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se você quer ir a Deus, quer falar com Deus, quer conhecer Deus, quer saber se Deus existe, você pode fazê-lo através de Deus, o Filho, vindo para Ele. Foi por isso que Ele morreu na cruz, para prover para você e para mim o caminho até Deus o Pai, o caminho para a vida eterna. Você sabe o que isso significa? E você sabe o que é necessário? Então, olha só. O que é necessário para eu ir a Deus? Aqui, ó, na Bíblia fala, ó, vinde a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 6:37. Existe na Bíblia uma passagem aonde Jesus estava chegando numa cidade chamada Jericó. E quando ele estava chegando em Jericó, um homenzinho, ele era anão. O nome dele era Zaqueu. E Zaqueu queria ver Jesus, mas por ele ser anão, do tamanho de uma criança, ele não conseguiria ver Jesus no meio da multidão. O que ele fez? Ele subiu em uma árvore. E quando ele estava lá na árvore, Jesus ia passando e viu ele lá.
em cima da figueira. E Jesus falou bem assim: Zaqueu, desce, desce depressa, que hoje convém eu ir me hospedar na sua casa. Ai, Zaqueu desceu rapidinho de lá. Mas para Jesus ir à casa do Zaqueu, Zaqueu teve que o quê? Vir a Jesus, descer da árvore e vir até onde Jesus estava. Então, da mesma maneira, você deve vir a Jesus. Você precisa pedir que Ele perdoe todo o seu pecado que você cometeu e que o leve para o céu quando morrer e para Deus o Pai que mora lá. Só Jesus é o caminho. O Senhor Jesus quer que você vá até Ele. Não fique sentado esperando. Eu vou esperar aqui que Deus venha a mim. Não. Ele fala que se você vier a Ele, de modo algum Ele te lançará fora. Mas é você quem tem que dar o primeiro passo, crianças. E Deus também, Ele quer o quê? Ele quer que você o adore. Além de você vir até Ele, Ele quer que você o adore, como o menino que está aqui, nessa figura. Ele está falando com Deus. Quando você lê algo na Bíblia sobre como Deus é, e você deve falar com Ele e dizer que você aprendeu a seu respeito. Ele gostaria realmente de ouvir você, porque quando você pega a Bíblia para você meditar lá um pouquinho, você está o quê? Deus está falando com você. E quando você ora, é você falando com Deus. Então, você deve dizer a Ele o quanto você o ama e o adora pelo que você leu. Por exemplo, você pode dizer bem assim, fazer bem assim, como um menino na figura. Querido Pai Celestial, acabei de ler a sua palavra a respeito do quanto o Senhor me ama. Eu quero lhe agradecer por esse amor e também quero dizer o quanto eu te amo. Querido Deus, agora eu entendo que o Senhor existe, que o Senhor é poderoso. Eu sei que o Senhor prova o seu amor quando o Senhor deu seu Filho Jesus para morrer por mim naquela cruz. Jesus, eu o aceito no meu coração como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados para que eu possa ir morar no céu com o Senhor. Amém. Quando você faz essa oração, você está adorando a Deus. E onde é que você deve adorar a Deus? Você pode adorar a Deus sozinho, lá na sua hora silenciosa, depois de ler a Bíblia todos os dias. Você pode também adorar a Deus indo a uma igreja, enquanto você canta louvores de adoração, enquanto você pensa nele durante o culto. Você pode também, adorar a Deus através das suas atitudes, quando você ajuda um amiguinho, quando você demonstra amor pelo seu próximo, quando você demonstra amor pelo animal, quando você demonstra amor por aquele que necessita de alguma coisa que não tem, você está adorando a Deus. Por quê? E por que você deve adorar a Deus? Porque Ele quer que você o adore. O Senhor Jesus disse na Bíblia, tá aqui, em João, no capítulo 4 e no versículo 23, olha só o que Jesus está falando aqui, Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, Deus, Ele quer ser adorado por nós. Se você vier a Ele agora, Ele o salvará agora mesmo. No silêncio do seu coração, você pode falar com Ele. Querido Senhor, obrigado por ter morrido por mim e ter levado o meu castigo. Nesse momento, eu venho até o Senhor e peço que o Senhor seja o meu Salvador. Por favor, me salve. E se você já recebeu Deus o Filho, você está salvo. Então, você deve adorá-lo sempre que tiver oportunidade. Isso é realmente
agradará a Deus. Então, ó, nessas duas primeiras lições que eu trouxe aqui para vocês, o que nós aprendemos? Ó, levantai os olhos ao alto e vede quem criou todas estas coisas. Isaías 40, 26a. Então, quando alguém perguntar para você ou falar bem assim, Deus existe? Aí você já vai saber, falar, olha para a natureza, olha para você, olha para a Bíblia, olha para o poder de Deus. Então você já tem a resposta dessas perguntas sobre a existência de Deus. Olha, eu trouxe aqui uma outra musiquinha para cantar com vocês hoje. Essa música é bem gostosa. Quem é Deus? Então vamos lá. Quem criou o mundo? Como aconteceu? Deus fez o universo, fez você e eu. Através da Bíblia e da criação, através de Cristo, nos fala com paixão. Ele é Deus uno, não há outro igual, mas também é trino, tão especial. Pai de amor eterno, Filho Salvador, Espírito Santo, o bom Consolador. Se a Deus procuro, sei onde encontrar, pela sua palavra vai se revelar. Em Jesus eu vejo o amor do Pai, por isso eu creio, amar-me sempre vai. Todas as estrelas, Deus foi quem criou, toda a natureza Ele desenhou. Deus controla o mundo, toda a criação. O nosso futuro está em suas mãos. Antes de criar-nos, Deus já planejou. Cristo do pecado o preço pagou. Quem me atrai a Cristo é o Consolador. Em Deus eu confio e vivo em seu amor. Linda esta música, não é, crianças? Então, aqui resume toda a história da criação, da existência de Deus. Bom, um beijo para vocês e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreva, curta, comenta, compartilha com seus amigos, aqueles seus amigos que têm a mesma dúvida de você, de quem é Deus. Fala para eles, olha, sabe essas perguntas difíceis que a gente não acha resposta, que às vezes a professora da escola não sabe responder, ou papai e a mamãe, ou outro amiguinho não sabe responder porque eles ainda, às vezes, não conhecem a Deus, ou não conhecem a Deus, mas ainda estão aprendendo e não sabem. Olha, assiste esse vídeo, tem a professora Esther aqui na internet que está ensinando pra gente sobre quem é Deus. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Estou esperando vocês.